Muito bem, meus irmãos, então quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Romanos. Continuamos no livro de Romanos, capítulo 10. Romanos 10. Vamos iniciar hoje um novo capítulo, do 1 ao 4. Romanos 10, do 1 ao 4. Amém? Os irmãos que ainda puderem ficar mais um minuto em pé, os que não puderem, assentados mesmo. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Vamos orar ao Senhor. Obrigado a Deus pela tua palavra que agora será exposta. Nós somos gratos ao Pai porque o Senhor nos deixa revelado o teu desejo ao nosso coração, Pai. Que o Senhor possa dar entendimento, dar discernimento e dar sabedoria para que possamos ministrar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Muito bem, você que tem acompanhado os estudos que temos feito em Romanos, tem visto como Paulo, a partir do capítulo 9, tem um cuidado especial para com o seu próprio povo. E nós percebemos algo de especial sempre em Paulo. Paulo tinha uma forma carinhosa de se dirigir às igrejas. Ele escreve várias cartas a várias igrejas. E nós podemos perceber sempre amor em suas palavras. Mesmo quando ele repreendia, nós percebemos amor na sua repreensão. Porque o alvo é sempre glorificar a Deus. A preocupação com uma igreja era a ênfase de Paulo. Ele estava preocupado com a saúde da igreja. Lembre-se, a igreja estava em formação. Havia vários assuntos que não eram muito claros, não entendiam claramente. Assim como uma pessoa que se converte hoje, ou que começa a frequentar uma igreja cristã evangélica, ela chega com muitas dúvidas, com várias questões na sua mente. E ela precisa ir aos poucos, galgando degraus por degraus, até chegar a um pleno conhecimento da salvação. A partir da salvação, ele continua esse degraus a degraus, num processo chamado santificação, quando literalmente nós vamos chegar aos céus através da nossa morte ou na vinda de Cristo. Mas esse processo é um processo contínuo. Nesta sessão que nós estamos a ver, a partir do capítulo 9, e que vai até o 11, Paulo então vai mostrar este cuidado que ele tem e a sua preocupação para com os judeus, o seu povo, que tinham tido um mau entendimento de tudo que Deus havia deixado para eles. Mas quando nós dizemos que Paulo escreve direcionado aos judeus, não quer dizer que ele não está a escrever para nós. Porque ele está a escrever aos judeus que não são salvos. Ou seja, ele está a escrever também para aqueles que não são salvos. E quando ele escreve para os salvos, ele escreve para dar entendimento àqueles que são salvos. Então a palavra não é picotada. Ela é um todo. Não há uma coisa para um e uma coisa para outro. É um todo. A palavra, ela é escrita para a igreja, para o crescer da igreja em espírito. Bom, você se lembra que nós dissemos que Paulo estava a ser perseguido diretamente pelos próprios judeus, com apedrejamento, com prisões, com açoites. E é interessante que Paulo não responde a isso com rancor ou ira, mas ele responde com compaixão. Isto é uma postura que todo crente salvo em Jesus deveria ter. Porque
os ataques nós vamos sempre ter. Mas como é que nós respondemos a esses ataques? Paulo diz que deve ser com amor. Amor pela alma perdida. Porque quem ataca é porque está perdido e necessita de salvação. Paulo, nos versículos 2 e 3 do capítulo 9, ele informa da sua grande tristeza e incessante dor no coração por causa da incredulidade deles. E que ele mesmo desejaria ser anátema, reprovado de Deus, perdido, condenado, separado de Cristo, se isso pudesse trazer salvação aos seus irmãos de cidadania, os seus compatriotas, segundo a carne. Ou seja, ele diz que, se possível, ele trocaria a sua salvação pela salvação dos perdidos da sua nação. Paulo já demonstra todo o seu amor, ele está sendo perseguido e ele está a dizer aqui que ele daria a sua vida espiritual, se fosse possível. Sabemos que isso não é possível, mas por amor daqueles irmãos. Agora, então, aqui no início do capítulo 10, Paulo continua nesse amor, dizendo que a boa vontade, o desejo do seu coração e as suas orações, a sua súplica a Deus a favor deles, a favor dos judeus, é que eles fossem salvos. Ou seja, ele ora continuamente para a salvação do seu povo. Ou seja, embora o tema principal do capítulo de Deus seja a soberania de Deus em salvar, que foi o que nós vimos até a semana passada, nós estamos vendo Paulo dizer que, olha, é Deus quem salva, ele é soberano em fazer isso, o oleiro tem poder sobre o vaso que faz. Enfim, ele foi dito aqui várias referências mostrando esse poder de Deus em salvar. Ele diz que isso não isenta o cristão de anunciar o evangelho e orar pelos perdidos. Quantas vezes você tem ouvido este pastor a dizer: nós não sabemos quem é que Deus vai salvar, mas nós sabemos quem é que precisa de ouvir o evangelho, que são todos os que estão perdidos. O evangelho precisa ser anunciado para que o Espírito trabalhe no coração daquele que Deus vai salvar. A responsabilidade de anunciar é sua, a de salvar é Cristo. É isso que nós precisamos entender. Embora seja difícil de compreender essa ligação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, seja difícil de entender, porque não temos clareza sobre como isso funciona, a palavra não fala, nós só entendemos que ela fala. E se ela fala, é porque é assim que é, e é assim que deve ser. Quantas vezes você tem ouvido esta igreja pregar: nós precisamos orar por Portugal. Portugal é a nossa nação. Eu posso vir de outro país, mas hoje quem me acolhe é Portugal. É esta nação que eu oro. Claro, eu oro por todas as nações do mundo, mas diretamente eu oro por Portugal. Quantas vezes você tem ouvido dizer: nós precisamos orar pelas nossas famílias, por aqueles que estão perdidos? O seu coração não pode ter paz. O seu coração não pode ter paz. Paulo está a dizer aqui que a boa vontade do seu coração, ou seja, o seu coração o impulsiona a fazer aquilo. Você não pode ter paz enquanto alguém está perdido. Alguém da sua família. Mesmo que muitas vezes a gente não entenda isso, nós temos que orar. O nosso meio de alcançar aquela pessoa é orar. E, se possível, anunciar. Se possível, trazer à casa do Senhor. Você precisa desejar ver o seu povo, a sua família salva, pois sem Jesus não há salvação. Compreendemos que, se Paulo orava pela salvação do seu povo, é porque ele entendia que eles não estavam salvos. Ora, vou orar por alguém que está para a salvação de alguém se ele é salvo? Não há lógica nisso, não há sentido. Então, se Paulo diz aqui que ele orava a favor deles, é porque ele entendia que eles estavam perdidos. Assim também, se você ora por alguém por salvação, é porque você entende que esse alguém está perdido. E se você não ora por esse alguém,
então deve haver evidências de salvação naquela pessoa. Porque senão você está sendo negligente. Você não está amando. Você está conformado. Evidências reais em Cristo. E não simplesmente porque a pessoa é uma boa pessoa, dedicada a fazer o bem, entre outras coisas. Paulo vai falar aqui, eu sou testemunha do zelo que eles têm. Eles são zelosos, eles fazem a coisa tudo certinha para agradar a Deus. Mas estão perdidos. Paulo queria que eles experimentassem o mesmo que ele havia experimentado anos antes. Um encontro verdadeiro com Cristo. Foi isso que aconteceu com Saulo de Tarso. Teve um encontro com Cristo. Os judeus era agora é após o cativeiro da Babilônia, ele era um povo zeloso pela lei. Zeloso pelas coisas de Deus, pelo templo de Deus. Tempos antes, Jesus, exortando seus discípulos, lhes confidenciou que eles seriam expulsos das sinagogas e que, por causa do seu nome, julgavam que matar um cristão seria tributar culto a Deus. De tanto zelo, está em João 16, 2. Eles acreditavam que matando um cristão, matando aquele que eles entendiam ser um impostor, eles estavam tributando a Deus glória. Esse zelo levou Paulo, o antigo Saulo, a perseguir a igreja. E concordando, inclusive, na morte de alguns. E levando em cativeiro muitos outros. Paulo era um dos que consideravam Jesus um impostor. Nós podemos ver isto, Paulo mesmo descrevendo em Gálatas 1,14, quando ele diz, na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me na minha idade a muitos, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Tradições. Essa palavra que muitas vezes nos impede de levar uma pessoa a Jesus. Tradição. Eu sou por tradição de tal religião. Os meus pais, os meus avós. A tradição impede as pessoas de verem Jesus. São cegos por causa da tradição. Ou ainda em Atos 22, 3, Paulo diz, eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, Jerusalém, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Paulo está dizendo assim, eu já fui o que vocês foram. Eu também fui zeloso, e o meu zelo era tanto que eu saí para caçar cristãos. Eu era zeloso. Eu não podia permitir que uma nova ordem se formasse, eu não podia permitir que uma nova religião pudesse afrontar Deus. E é interessante porque ele cita aqui, segundo os nossos antepassados. Meus irmãos, quantas vezes eu já disse aqui que a tradição corrompe o coração. As pessoas ficam presas à tradição. Presas. Fazem coisas por tradição. Eu já disse isso aqui várias vezes. Temos parentes nossos, parentes meus próximos, que quando eu vou falar alguma coisa, eles logo levantam a mão e dizem, eu não quero saber, os meus pais sempre foram católicos, meus avós sempre foram católicos, então eu vou ser católico. Mas você vai à igreja? Não, mas eu sou católico. Tradição. Tradição, perdidos na tradição. Acham que tem alguma vantagem nisso. Mas quando há festividades, lá estão todos eles reunidos em volta das capelas, em volta daquelas coisas todas que é feita por tradição. Eles eram zelosos. Mas um dia Paulo teve um encontro com Cristo. E quando se tem um encontro com Cristo, já não se pode ficar mais igual. A tradição é derrubada.
E Paulo teve esse encontro com Cristo e recebeu a salvação. E então ele compreendeu que o zelo que tinha era sem entendimento. E agora ele precisava transmitir isso aos seus conterrâneos. Seus compatriotas acreditavam que satisfaziam a justiça de Deus ao praticarem boas obras. E virtudes religiosas, como observar o calendário das festas e das luas, observar os sábados, observar datas importantes. Para eles eram o povo escolhido e, portanto, o povo salvo, e que quem precisava de salvação era somente os gentios. Eles eram dedicados a obter salvação pelas obras e eram sinceros em fazê-lo. Não faziam por obrigação, faziam porque eram sinceros. Mas sinceridade não salva ninguém, senão o conhecimento da verdade. Paulo, então, vai enunciar algumas razões que mostram essa falha no entendimento ou no conhecimento. E é isso que eu gostava de partilhar com os irmãos nesta manhã. Primeiro, no versículo 3, Paulo diz que eles desconheciam a justiça que vem de Deus. Então vamos observar. Paulo está a orar pelos seus irmãos para que sejam salvos. Paulo disse que ele era testemunha ocular do zelo que eles tinham, o zelo pelas coisas de Deus. Mas tudo o que eles faziam era sem entendimento. Veja, eles tinham a lei, eles tinham os profetas. Todo sábado se reuniam nas sinagogas para estudar a palavra, ou estudar a lei e os profetas. Mas eles estudavam de maneira sempre olhando para aquilo que eles podiam fazer para agradar a Deus. Por isso Paulo diz assim, eles liam, mas não tinham entendimento daquilo que eles liam. Eles não percebiam que tudo aquilo já apontava diretamente para Cristo. Eles não entendiam. Então ele diz, eles faziam isso, começa o versículo 3, desconhecendo a justiça de Deus. E aqui também podemos traduzir a palavra desconhecer por ignorar. Eles ignoravam a justiça de Deus. Israel desconhecia a justiça de Deus, não porque ninguém nunca lhes tivesse falado, mas porque se recusavam a aprender. E isto é interessante. Porque muitas vezes você fala para as pessoas, você precisa entender o que está escrito. Você precisa estudar. Você precisa compreender o que a palavra quer dizer. Porque somente assim você literalmente poderá ser salvo. É deixando com que a verdade lhe liberte. Mas as pessoas, elas não querem conhecer, porque elas têm medo. Elas têm medo de que literalmente vai haver mudança na sua vida. Eu lembro de um sobrinho que, quando nós começamos a fazer um culto no lar deles para evangelizá-los, ele dizia várias vezes, após os primeiros cultos que nós fizemos, ele parou de participar e dizia assim, eu estou muito novo para deixar de fazer coisas que eu gosto de fazer. E não participou mais. Porque esta palavra, quando você permite que ela entre, ela muda a sua vida. É que as pessoas não querem parar. Você chega para um não salvo e diz assim, olha, gostava tanto de ler a palavra com você, ela já fica agitada. Ela já fica agitada. Para ela, o simples fato de estar na casa de Deus, na igreja, já resolve o problema. E não é verdade, não resolve o problema. Você pode vir a sua vida inteira nesta igreja ou em qualquer outra. Isto não vai te salvar. Esse legalismo, essa questão de achar que está a fazer alguma coisa por merecimento, isso nunca vai acontecer. No capítulo 11, Paulo vai dizer assim, que é a graça, perdão. E se é pela graça, já não é pelas obras. Mas isso, quando chegarmos no capítulo 11, nós vamos falar um pouco. Ele fala, portanto, do contrário, a graça não seria graça.
O que nos salva é a graça que vem de Deus. Eles não compreendiam isto. Não entendiam isto. Eles se recusavam a entender. Eles não entendiam que tudo na religião judaica apontava para a vinda do Messias. Os sacrifícios, o sacerdócio, o culto no templo, as festas religiosas, os sábados e até as alianças, que quando Cristo vem, ele diz, eis que nova aliança vos dou. Tudo apontava para Cristo. A lei, como disse o teólogo Ersby, veio a ser a placa de indicação para lhes mostrar o caminho, mas não era capaz de levá-los ao seu destino. A lei mostrava o caminho, mas não levava a Cristo. Mostrava apenas o caminho. O caminho. A lei não tinha poder de oferecer justificação, já falamos aqui muito sobre isto. Apenas conduz o pecador ao Salvador, que pode justificá-lo. A lei não justifica, mas aponta para aquele que justifica. Ou seja, Paulo lhes ensina que Deus já havia estabelecido um meio pela qual o pecador, sendo judeu, sendo gentil, seria justificado diante dele. E esse meio era o Messias que havia de vir no Antigo Testamento e que veio no Novo Testamento. Tudo apontava para ele. Então eles não tinham esse entendimento, porque desconheciam a justiça de Deus. E se desconheciam a justiça de Deus, a segunda parte, procuram estabelecer a sua própria. A parte B do versículo 3, né? Se eu desconheço a justiça de Deus, então é porque eu quero a minha própria justiça. O que impedia deles, ou o que impedia eles de conhecer? É o desejo humano de ser merecedor das dádivas de Deus. Esta palavra graça incomoda muita gente. Quando nós dizemos assim, que Deus elege os seus pela graça, a pessoa fica assim, não pode ser. Não pode ser, eu preciso participar disso, senão não pode ser. Eu tenho que ser participante. Um termo chamado sinergismo, né? Tenho que participar disso, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, nós acreditamos no monergismo, é só Deus participando. Você não faz nada, porque é pela graça. Mas eles queriam. Eles sentiam prazer, por exemplo, em ir nas festas e levar milhares de animais para sacrifício. Aquilo enchia-os de gratidão. Quando o sacerdote imolava o seu cordeiro, pelo seu pecado, eles ficavam livres daquele pecado. Eles entendiam que ficavam. Mas quando alguém veio e disse assim, não, aquele cordeiro de bodes ou de bois não pode pagar os seus pecados, somente o Cordeiro de Deus é que tira o pecado do mundo. De maneira nenhuma. Não, eu quero continuar trazendo o cordeiro. Eles estão até hoje tentando fazer a vaca vermelha para poder voltar a sacrificar. E quantos anos está sendo pregado o Evangelho? Há 2000 e tal anos. Ou seja, eles querem ser merecedores da justificação. Orgulhavam-se de boas obras e virtudes religiosas e não desejavam reconhecer seus pecados e a necessidade de um Salvador. Eles acreditavam que, cumprindo as suas obrigações religiosas, teriam um posicionamento correto diante de Deus. Deus vai se alegrar, Deus vai se agradar. Nós não vemos isso muitas vezes hoje. Pessoas caminhando milhares, centenas, dezenas de quilômetros para poder satisfazer algum santo, ou alguma imagem, ou alguma coisa. Para satisfazer, como se aquilo satisfizesse, como se eu, ficando em casa, não pudesse satisfazer. O meu Deus é um Deus que não requer sacrifício, porque Ele deu o seu Filho em sacrifício por nós. Mas tem gente que ainda quer sacrificar, quer fazer, quer participar.
Isso ainda podemos ver, como eu disse, em algumas religiões, onde a salvação está condicionada à feitura de boas obras e à observância dos mandamentos da igreja, como, por exemplo, distribuição de literatura, campanhas, promessas, etc, etc, etc. Terceira questão está na parte C, no final do versículo 3, que diz que eles, desconhecendo a justiça de Deus, procuraram a sua própria e não se sujeitaram à que vem de Deus, à justiça que vem de Deus. Eles não se sujeitaram, não ficaram debaixo da justiça de Deus, não se colocaram debaixo da justiça de Deus. Eles eram rebeldes a Deus, essa é a verdade. E você vai ver isso ao longo do Antigo Testamento, o povo sendo rebelde a Deus. Moisés sobe ao monte para pegar as leis, lá estão eles fazendo sacrifícios. Deus manda o maná, lá estão eles a reclamar. E nós vamos ver isso caminhando ao longo do todo o Antigo Testamento. Para que é que vêm os profetas? Os profetas vêm exatamente para apontar os erros do povo. Não se sujeitavam porque eram rebeldes. Tinham resistência deliberada à verdade de Deus. No seu zelo para cumprir a vontade de Deus, os judeus haviam acrescido novas leis às leis dadas por Deus. Ou seja, a religião que estava sendo praticada pelos judeus já não era nem a religião dada a eles por Deus. Já era outra religião. Eles haviam se tornado arrogantes. Jesus chega a chamá-los de hipócritas, pois queriam receber a justificação por seus méritos, e não por aquilo que havia sido prometido desde Abraão, que a justificação vinha através da fé. Eles falharam em entender que Deus havia disponibilizado o seu próprio meio de torná-los aceitáveis a si em Jesus Cristo. Meu irmão, você já parou para pensar nisso? Deus cria o seu próprio meio para te salvar, para te buscar. Ele disponibiliza, através de Cristo, a salvação a todo homem. Através de Cristo. Mas o homem tem dificuldade, porque o seu coração é um coração mau, um coração pecador, repleto de pecado. É por isso. Qual é a dificuldade de você abrir a Bíblia, principalmente os evangelhos, diante de um não crente, diante de uma pessoa, e dizer para ele que Cristo morreu na cruz para que ele pudesse ter vida, para que ele pudesse sentir esperança? A pessoa não quer isso. Ela vai perguntar para você: o que é que eu preciso fazer para ter isso? Não, você não precisa fazer nada, porque já foi feito por você. Mas a pessoa continua na sua arrogância. As pessoas não querem ter responsabilidades morais e espirituais. Não querem. Por isso hoje nós estamos ficando prisioneiros de um sistema corrupto que quer nos impor determinadas coisas. Quer nos impor. Então Paulo vai dizer que o fim da lei é Cristo. Ele vai dizer assim: olha, tudo que a lei falou, ele estava a falar de Cristo. Tudo, tudo, tudo. Todos os mandamentos, todas as orientações, tudo apontava para Cristo. Cada festa apontava para Cristo. Cada festa apontava para Cristo. Já pensou? Tudo para que você pudesse ter uma indicação. Uma indicação. Paulo já havia dito que os judeus receberam vários privilégios vindo de Deus, como sendo a adoção de filhos, as alianças, a lei e o culto, entre outros. Está no capítulo 9, do 4 ao 5. Mas eles não entenderam que tudo apontava para Cristo. E em vez de se deixarem que a lei os conduzisse a Cristo, conforme está em Gálatas 3:24, eles adoraram a lei e rejeitaram o Salvador. Agora há pouco,
O Vitor, na aula, estava a dizer assim, não sei se foi hoje ou se já foi ontem. Ontem tivemos aqui também uma reunião à tarde, né? Conversas à volta da mesa, muito bom. E ele estava a dizer assim, nós temos muitos ídolos. Você talvez não saiba, mas você acaba tendo ídolos. Ídolos. Tudo que você coloca antes de Deus é um ídolo. As pessoas tinham tornado a lei um ídolo. Eles batiam no peito, eu sigo a lei. Colocavam aqui na testa, está aqui na testa, colocavam no braço. Aquilo virou um ídolo. Uma lei era para ser observada e cumprida. Cristo é o fim da lei, pois por meio da sua morte e ressurreição, ele encerrou o ministério da lei para os que creem. Quando olhamos para a palavra fim, aqui do capítulo 3, né? Do capítulo 4, porque o fim da lei, né? Essa palavra fim, ela vem do grego telos. E nós percebemos que ela pode ter alguns sentidos além da palavra fim, né? Que tem o mesmo entendimento, né? Mas, por exemplo, ela pode ser entendida como alvo ou propósito. Ou seja, o que Paulo está a dizer é que o propósito da lei apontava para o alvo, que era Cristo. Mas a flecha não era disparada. Quem dispara é o próprio Deus. Mas estava lá o alvo. O fim, o alvo, é Cristo. E ele continua sendo o alvo. Ele continua sendo o fim para a salvação. O meio em que nós podemos ser salvos é Cristo. Os nossos olhos têm que estar postos em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Por que as pessoas têm dificuldades em receber a salvação? Porque elas estão com os olhos em muitos lugares. E aí Cristo fica fora do seu olhar. E aí, como diria algumas pessoas, sai atirando para todo lado. Sai atirando para todo lado. Tem uma expressão no Brasil que diz assim, acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Sai atirando para todo lado. É isso que as pessoas fazem. O alvo é Cristo. O alvo é Cristo. O propósito da lei apontava para o alvo. O fim da lei é Cristo. Ele é a justificação de todo o que crê, quer seja judeu, quer seja gentio. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Gostava de pôr aqui algumas lições práticas que nós podemos observar aqui. Conforme eu disse há pouco, a eleição incondicional de Deus na salvação não nos priva de orar por salvação. Deus sabe todas as coisas. Deus já tem decretado todas as coisas. Mas o meio para que Ele execute é a tua oração. Ele não vai crescer, Ele vai executar. Você tem orado? Como é que nós podemos ter mudanças na nossa vida se nós não oramos? Como é que nós podemos ver os nossos queridos sendo salvos se nós não oramos? É claro, você pode dizer, mas pastor, o senhor disse que é Deus quem elege? Sim, mas é Deus quem manda nós orarmos por eles. Então nós oramos 1 ano, 2 anos, 30 anos, 50 anos. Não importa. Nós oramos. Porque isto é que a palavra diz para que eu devo fazer. Paulo está a dizer aqui, de boa vontade do meu coração, a minha oração, a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos. Paulo devia ter essa oração todos os dias na sua mente.
todos os dias, porque ele estava no meio daquele povo. Os seus familiares, não fala aqui das famílias de Paulo, mas Paulo não nasceu do nada, né? Paulo tinha familiares, seus familiares, seus compatriotas. Nós podemos perceber em várias passagens, mas principalmente em Romanos 9, que Paulo cria na predestinação ou na eleição, mas Paulo orava pela salvação dos seus. E a Bíblia está repleta dessas duas verdades. Não sabemos quem Deus escolheu, por isso nós cumprimos a vontade de Deus orando por salvação. Ore, confie. Ore, confie. Não permita que os seus olhos sejam enganados pela bondade da pessoa, por ser uma pessoa boa, uma pessoa gentil, uma pessoa honesta. Isso não leva ninguém para o céu. Segunda lição que nós podemos aprender daqui: muitas pessoas hoje, que se dizem religiosas, cometem os mesmos erros dos judeus zelosos. Creem que ao fazer obras de misericórdia e gestos religiosos, isso as salvará. Mas, pelo contrário, só as afasta mais de Deus e, portanto, as afasta da salvação. Muitas pessoas acabam criando suas próprias religiões para a sua própria perdição. A nossa justiça própria nos impede de conhecer a justiça de Deus que está em Cristo. Somente Ele é o caminho para a nossa salvação, para a nossa justificação. Terceira lição que podemos tirar: os judeus acreditavam que, ao fazerem obras de misericórdia, estavam contraindo méritos, trazendo brasas para a sua própria salvação. Mas a Bíblia nos ensina que a salvação é somente pela graça, por meio da fé. Isso não vem de algo que possamos fazer, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, do 8 ao 9. Como pecadores, somos incapazes de fazer algo. Somos incapazes de tomar decisões. Por isso, Deus nos concede gratuitamente pela fé em Cristo a salvação. Você tem ouvido a mensagem da palavra? Você tem ouvido falar de Cristo? De como Ele entregou-se voluntariamente a pedido do Pai na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser salvos? Como Ele pagou o seu pecado, que você não pode pagar. Não pode pagar fazendo promessas, não pode pagar fazendo campanhas, não pode pagar. Somente na cruz, e Ele já foi pago. Seus pecados todos estão cravados na cruz. Mas você precisa ter Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele morreu por você. Qual a dificuldade de entendermos isso? Qual a dificuldade que temos de servir a um Deus tão maravilhoso, tão bondoso, tão misericordioso? O que é que nos afasta de Deus? Que Deus possa falar no seu coração, que Deus possa falar na sua vida. E se você ainda não tomou essa decisão, que você tome hoje diante do Senhor. Que você possa sentir esse desejo de servir ao Senhor, que é algo maravilhoso. A salvação que Deus nos estende é algo indescritível. O que Ele faz na nossa vida é algo indescritível. A transformação que Ele faz. Quando nós percebemos tão pequenos nós acabamos de ler aqui Isaías dizendo que Deus olha para nós e nós somos como gafanhotos, somos pequenos. A palavra chama toda a nação de Israel de vermezinho de Jacó. Tão pequenos diante de Deus, tão grande, tão tremendo. Mas assim mesmo Ele olhou e nos amou. O que é que nos impede de ir até Jesus? Talvez o nosso coração enganador. Coração arrogante. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós somos gratos, ó Pai, pela Tua palavra que nos veio nesta manhã, Senhor. Que ela possa estar agora no coração de cada um. E que o Teu Santo Espírito possa estar agora a trabalhar neste coração que ainda não tem um encontro com o Senhor.
que ele possa sentir o desejo de servir ao Senhor, Pai. Oh, Deus, não permita que saia daqui indiferente, Senhor. Aquele que nos assiste através da transmissão, Senhor. Que o Senhor possa alcançar esse coração, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos. Concede-nos uma semana, Senhor, ó Deus, em que nós nos dediquemos a orar pelos nossos queridos, a orar pela nossa nação, a orar pelos nossos governantes que têm lançado fardos pesados sobre o seu povo. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor, guarda a tua igreja. Guarda a tua igreja, Senhor. Concede, Pai, paz, alegria, prosperidade. Concede esperança. Oh, Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, dai-nos uma semana de bênçãos, Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, agora e para sempre. Amém. Graças a Deus.